Olá, pessoal, tudo bem? A nossa entrevista de hoje é com a Camila Lima Leite, ela que passou no concurso Cefaz Alagoas, em 13º lugar para a área tributária. Oi, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa entrevista. Oi, boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde, Camila. Para a gente começar, me fala um pouquinho sobre você, se apresenta para a gente. Bom, meu nome é Camila Leite, eu acabei de ser aprovada no concurso de auditor fiscal da Cefaz Alagoas. Eu tenho 31 anos, sou de Salvador e sou engenheira civil, formada em engenharia. Uhum. E por que você quis, escolheu a carreira pública? Bom, na verdade, assim, eu sou engenheira, né? Quando eu me formei, foi justamente na época que a engenharia começou a entrar em uma fase muito ruim. E aí, na empresa que eu estagiava, acabei que eu não fui contratada e, por uma falta de opção, comecei a estudar para concurso. Só que, ao mesmo tempo, assim, meus pais, eles são concursados. Então, eu tinha uma influência muito grande dentro de casa. Eu vivi com isso, eu cresci com isso e a gente sempre teve uma vida muito tranquila, muito, muito boa. Nunca faltou nada pra gente, pelo contrário, sempre teve tudo. E eu via aquela estabilidade. Outra coisa que me fez decidir pela carreira pública foi justamente o fato de, quando eu me formei e eu não tive trabalho, eu ainda era muito nova, eu tinha meus pais para me ajudar. Então, de uma hora para outra, eu não ter trabalho, tranquilo, eu tenho ainda muita coisa pela frente. Mas eu vi chefes meus, pessoas que já estavam na empresa há muito tempo sendo demitidas. Então, assim, quando você tá mais velho, que você tem uma família, seus filhos dependendo de você, então a minha área era uma área muito instável. E eu pensei que aquilo não era uma coisa que eu queria pra minha vida. E aí juntou, assim, meio que a falta de opção, porque eu acabei não sendo contratada, foi uma época muito ruim, uma influência dentro de casa, e aí decidi entrar na área dos concursos públicos mesmo. Uhum. Agora, me conta um pouquinho a sua história no mundo dos concursos, né? Os concursos que você já fez, como é que foi seu desempenho neles? Bom, eu comecei, como todo mundo que entra mais ou menos na área fiscal, comecei estudando para a Receita Federal, né? Uhum. Focada mesmo na Receita. Eu entrei no mundo dos concursos assim, meio de paraquedas, não tive ninguém para me auxiliar, então, no começo, eu passei 2 anos estudando completamente sozinha, eu só fui conhecer a LS 2 anos depois de meus estudos, então eu sofri muito no começo, assim, né? Então eu passei 2 anos estudando para a Receita Federal, eu estudava assim, como se eu fosse fazer a prova da Receita, como se eu tivesse prova marcada da Receita, né? Estudando legislação do regulamento do IPI, regulamento do imposto de renda, comércio exterior, aquelas matérias super específicas da Receita, que até hoje a prova não teve, e se eu tivesse estudando para a Receita, eu estava até hoje lá estudando. Aí, 2 anos depois, já estudando, eu comecei a ter uma necessidade de fazer prova. Eu falei, eu preciso fazer prova para eu ter noção de como é que tá meu estudo, pelo menos testar as matérias que eu já estou estudando. E aí foi quando surgiu o concurso do TCE de Pernambuco. E tinha um cargo que era só para a área administrativa. Aí eu resolvi fazer essa prova. Vou lá testar as matérias que eu estou estudando, não vou sair muito do meu foco, e fui fazer essa prova. Só que essa prova era CESP certo e errado. E aí fui me achando, né? Vou lá fazer, vou achando que eu ia super bem nas matérias que eu tava. Eu não tinha noção que CESP, certo e errado, um acerto elimina um acerto, um errado elimina um acerto. Eu tava perdida. E aí fui fazer minha prova, fui eliminada, né? Nem o mínimo eu fiz. E aí, quando eu fiz essa prova, uma amiga minha me falou sobre a LS. Ah, amiga, tem uma prima minha que faz um negócio chamado LS, eles fazem seu planejamento, montam seus cadernos de questões, montam tudo, te falam tal página para você estudar tal matéria, não sei. Eu falei, pô, gostei disso, acho que eu tô precisando disso. E aí, quando eu voltei para casa, eu fui procurar saber sobre a LS, e aí foi quando eu entrei na LS. Aí, quando eu entrei na LS, a primeira prova que eu fiz não foi da área fiscal ainda, eu fui fazer Tribunal de Contas Estadual de São Paulo. Que era uma prova que eu decidi fazer porque não tinha o concurso da área fiscal que tinha aberto, não me interessava muito, e aí, como era São Paulo, né, é fácil de ir, de voltar, independente de onde você mora, você consegue chegar fácil, era um número bom de vagas, 40 e tantas vagas, pra gente estudar para a área fiscal, quando a gente vê 40 e poucas vagas, é muita vaga, e aí decidi fazer.
E aí foi minha primeira prova que eu fiz, assim, com um planejamento, com o auxílio. E aí eu fui para a prova já, assim, com outro pensamento. Eu já entendia o que era mais o mundo dos concursos. Fiquei em 458, se eu não me engano. Assim, para mim foi uma coisa muito boa, porque pela primeira vez eu era classificada em uma prova. Então, significou muita coisa para mim. Aí depois que passou essa prova, foi quando veio a Cefaz Goiás. E aí foi minha primeira prova da área fiscal. Eu já estava com a LS, era a minha primeira prova da área fiscal, então eu fui, assim, já, assim, agora começou para valer minha vida no mundo dos concursos, né? Estou estudando para minha área, tenho um auxílio, e aí fui fazer a prova do Cefaz Goiás. Quando eu fiz a prova do Cefaz Goiás, eu fiquei em 158, minha posição, e aí não era dentro do número de vagas, mas eu via minha evolução. Aí depois do Cefaz Goiás, eu fiz Cefaz Rio Grande do Sul. Foi outro pós-edital que eu peguei. Aí já era CESP, eu já tive que mudar um pouco a maneira de estudar, porque a gente estava estudando para FCC, então quando muda a banca, até as matérias que você tá bem, você tem que mudar a forma de estudar, meio que reaprender aquilo ali. Aí fiquei em 192 na Cefaz Rio Grande do Sul. Aí depois da Cefaz Rio Grande do Sul, foi Cefaz Bahia, e eu sou de Salvador, então era a prova da minha vida, né? Eu estudei assim como se não houvesse amanhã. Foi a prova que, assim, nem na Cefaz Alagoas, que foi a prova que eu fui aprovada, eu estudei tanto quanto eu estudei para a Cefaz Bahia. Na Cefaz Bahia eu fiquei em 43, só que eram só 36 provas que eram corrigidas para poder passar, né, para a segunda fase. E aí eu acabei que não corrigiram a minha prova. Quando passou a Cefaz Bahia, foi assim, o meu pior momento da época de estudo, assim, porque eu tinha estudado muito, eu pensava que eu nunca mais ia conseguir estudar aquilo tanto que eu tinha estudado, e eu tinha perdido a oportunidade da minha vida, que era na minha cidade, né? Então foi uma época que eu fiquei muito desestimulada. Eu suspendi a LS, eu lembro, na época, né? Pra repensar a minha vida e tal. E aí fui fazer ISS Campinas, que era uma única vaga, sem a LS. E aí, sem a LS, eu fui fazer ISS Campinas. E aí foi uma prova que eu fiz super mal. Eu tava desestimulada pra estudar, tava sem LS. E aí, quando passou o ISS Campinas, eu falei, sabe, eu vou voltar, porque sozinha eu não vou pra lugar nenhum. Aí, quando passou o ISS Campinas, eu Cefaz Alagoas. E aí, foi que a minha prova, né, que eu fui aprovada em 13º lugar. Foi a primeira prova que você fez após o retorno, né? Após o retorno foi minha primeira prova, exatamente. Uhum. Agora, o seu consultor foi o Jefferson, né? Me fala um pouquinho. Eu tive uma consultora antes de Jefferson, e aí Jefferson, ele começou a me acompanhar quando eu voltei para a LS para fazer Cefaz Alagoas. Ele foi o meu consultor na Cefaz Alagoas. Me fala um pouquinho como é que era a interação entre vocês, né? Era pelo WhatsApp, era por e-mail? Assim, depois que você já tem muito tempo de estudo, você não precisa ter aquele acompanhamento o tempo todo dia, ficar falando com ele. Mas eu falava com ele, assim, pelo menos uma vez por semana, com certeza eu mandava uma mensagem. O acompanhamento dele comigo era por e-mail, que ele me passava o relatório, e sempre que eu mandava alguma coisa, ele me respondia, sempre no mesmo dia. Eles dão até um prazo, você pode te responder em até 48 horas, mas Jefferson, sempre no mesmo dia, ele me respondia, sempre super prestativo. Jefferson foi um consultor, assim, que eu só tenho elogios para falar sobre ele, que todas as vezes que eu quis tirar alguma dúvida, mudar alguma coisa, ele sempre, por WhatsApp, eu conseguia falar com ele. Não precisava mandar um e-mail, eu conseguia falar com ele diretamente. Uhum. Agora, Camila, pode falar. Além do relatório que tem, né, a cada 4 metas a gente recebe o relatório do nosso desempenho. Uhum. Agora, me fala um pouquinho, né, da rotina dos seus estudos, né? Como é que foi sua rotina? Se você chegou a conciliar em algum momento com o trabalho, ou você se dedicou integralmente aos estudos? Em todo o meu período de estudo eu não trabalhei, foi sempre 100% dos estudos, sempre 100% do meu tempo era voltado para os estudos. E assim, eu sou uma pessoa que sou muito diurna, então o meu rendimento maior sempre foi durante o dia. Eu acordava super cedo, 5 horas da manhã eu acordava, eu ia fazer atividade física. Eu gostava de fazer atividade física de manhã, porque me despertava, eu voltava mais
mais animada para poder sentar na cadeira e estudar, sabe? E tinha quebrava aquilo, acordar, sair de casa e começar o dia. Estudava até meio-dia, parava, né? Eu estudava em casa, eu não estudava em salinha de estudo. Eu fiquei só um pequeno período em sala de estudo, mas a maior parte do meu tempo foi estudando em casa. Aí eu almoçava em casa mesmo, tirava um tempinho de descanso. Eu preferia não descansar tanto na hora do almoço e terminar mais cedo. Porque quando dava umas 6 horas da tarde, eu já não rendia nada. Então, eu preferia aproveitar o dia, que era a hora que eu rendia mais. E aí, eu estava até umas 5, 6 horas, a depender se tá com edital aberto, sem edital. Às vezes, de noite, como era um período que eu não rendia muito, e eu já estava estudando desde muito cedo, então eu fazia algumas questões, assistia uma videoaula, uma coisa assim. Mas o meu maior tempo de estudo mesmo era durante o dia. Uhum. Aí você costumava fazer resumos ou marcações? O que você mais, assim, se adaptou em fazer, né? No começo do estudo eu até fazia resumos, mas depois eu comecei a perceber que meu resumo era praticamente uma transcrição dos PDFs, e isso não estava me acrescentando muito. Aí o que eu comecei a fazer depois, já mais amadurecida no estudo, foi começar a imprimir os resumos que tem nos mapas mentais, resumos que tem nos finais dos PDFs, essas coisas. E acrescentando as coisas que eu queria acrescentar, transformando aquilo ali colocando a minha cara no resumo, né? E aí eu fazia esses resumos que eu transformava em meus resumos e era o meu resumo. Aquilo ali foi comigo até a minha aprovação. E você utilizava eles para fazer a revisão dos conteúdos? Sim. Depois, quando eu ia fazer minhas revisões, eu só pegava resumo. Eu não olhava mais PDF, não olhava mais nada. Era o meu resumo. Porque eu precisava ter consciência do meu resumo, né? Onde está cada coisa. Quando você faz uma questão, eu lembrava onde é que estava no meu resumo, naquela posição. De tanto que eu usava meus resumos. Todas as revisões, questão, tudo sempre usando os meus resumos. Uhum. Agora, qual a matéria que você teve mais dificuldade no decorrer dos seus estudos para esse concurso, né? Você faz Alagoas. E o que você fez para melhorar o seu rendimento nela? Assim, no começo do estudo, a gente tem dificuldade. Eu, como sou de exatas, eu tive dificuldade em tudo, né? Direito administrativo foi difícil para mim. Mas depois, com o decorrer do tempo, você vai se acostumando com a linguagem do direito, que é diferente, né? Para quem é da área de exatas, pelo menos para mim, você acaba se acostumando. Você vai pegando o jeito das matérias, né? Aí, para mim, depois já amadurecida no estudo, as matérias mais difíceis foram TI, com certeza. TI foi uma matéria que eu tentei de tudo, videoaula, professores diferentes, mapa mental de tudo. Tinha mapa mental que eu via no Instagram, eu tava comprando para poder ver se eu aprendia. E a minha forma de TI e na Cefaz Alagoas, eu acho que eu só deixei, que era certo e errado, eu só deixei de marcar uma questão e todas as outras eu acertei. Minhas últimas provas eu fui muito bem em TI, mas foi uma coisa que foi assim, fazendo questão. Eu fiz meus resumos, mas você pode fazer o melhor resumo do mundo de TI, mas você só vai começar a ir bem em TI depois que você começar a fazer questão infinitamente. Você tem que zerar as questões da banca para você começar a ir bem em TI. Então, TI foi a matéria que eu tive mais dificuldade. E direito empresarial, por quê? Na verdade, direito empresarial e civil é um combo que são matérias muito grandes e tem peso normalmente muito baixo. Então, a gente deixa para estudar no pós-edital. E não são matérias simples. Então, são matérias assim que eu coloco que foram dificuldades para mim, justamente por isso. Porque como tem peso baixo, são muito grandes, a gente acaba deixando para o pós-edital, mas hoje em dia qualquer matéria é importante, né? Então, a gente não pode deixar para lá. Mas foram essas aí, as que eu tive mais dificuldade. São as básicas, né? Assim, todo mundo tem dificuldade nessas matérias mesmo, né? Não, TI TI é clássica. Reclamação a matéria geral. clássica. É muito difícil. Camila, em algum momento durante seus estudos, você chegou a pensar em desistir? Eu acho que dia sim, dia não, eu pensava em desistir. Todo dia, meu Deus, isso não é possível, eu não nasci pra isso, por que eu fui inventar isso? Mas é aquele pensamento momentâneo, aquele pensamento tipo assim, pô, tô cansada já disso tudo, mas ao mesmo tempo que se vem aquele pensamento de pensar em desistir, vem aquele pensamento, tipo, já tem tanto tempo que eu estudo pra isso, eu quero tanto isso, eu já me comprometi tanto com isso,
Eu pensava em desistir, mas nem por um momento, nem por um dia isso durou mais, isso não durou mais de um dia, nenhuma vez, sabe? Era um pensamento momentâneo mesmo, assim, de cansaço, sabe, de exaustão mesmo, mas que eu sabia que eu não ia desistir nunca, que eu só ia parar depois que eu conseguisse. Uhum. Você teve o apoio da família? Seus amigos também entenderam o seu momento aí de... Porque o concurseiro, ele se esconde um pouco, né? Ele se afasta da família, né? Daqueles encontros. Como é que eles reagiram? Assim, minha família foi apoio 100%. Desde o dia que eu decidi, falei que ia estudar, todas as minhas ausências em almoço de família, tudo, nunca falaram nada, sempre entenderam. E amigos também, assim, os seus verdadeiros amigos, tenha certeza que eles vão entender. Que podem falar, mas você tem um tempão que não aparece, vá rapidinho pelo menos, vão falar alguma coisa, mas vão entender, no final das contas, eles sabem que você tá fazendo aquilo ali, eles entendem, eles sabem que é pro seu bem. Se for seu amigo mesmo, de verdade, eles vão, se não entender, vai passar, vai deixar de ser o seu amigo, então é porque não valia a pena mesmo. Mas quem é os amigos e a família mesmo, eles entendem. Você tinha alguma tática para manter o foco nos estudos? Isso é muito complicado, assim. Quando você tá num pós-edital, é até mais fácil você manter o foco, porque você tem uma data marcada, você tem aquele objetivo ali, daqui a 3 meses você vai fazer uma prova, você tem o edital certinho, as matérias, é mais fácil manter o foco. É mais difícil manter o foco quando você não tem o edital, quando você tá esperando uma prova. Mas é uma coisa assim que é você criar a disciplina, é você criar a sua rotina. O que eu fazia com o meu estudo era meu trabalho. Eu poderia acordar 9 horas da manhã todos os dias e estudar 1 hora, mas eu tratava o meu estudo como meu trabalho. Eu tenho que acordar a tal hora, eu tenho que estudar até tal hora, eu tenho que cumprir essa meta, e eu só vou terminar meu dia hoje depois que eu fizer isso. Eu acho que quando a gente transforma aquilo ali em uma rotina, como se fosse um trabalho mesmo, uma obrigação, a gente consegue cumprir mais fácil nossas metas. Uhum. Me fala um pouquinho, né, do seu pós-edital, mais especificamente para esse do Cefaz Alagoas. Como é que foi seu pós-edital? Se foi muito puxado? E também, assim, se foi importante, né, para você ter um acompanhamento ali durante esse pós-edital. O meu pós-edital da Cefaz Alagoas, ele foi um pós-edital totalmente atípico e que eu não indico para ninguém, que Jefferson, ele quase me matou, porque eu tinha uma viagem marcada de 18 dias no meu pós-edital. Faltando 1 semana para viajar, eu mandei um e-mail para Jefferson. Jefferson, então, eu vou viajar, vou passar 18 dias fora e eu sei que você quer me matar, mas não tem jeito, eu não tenho a opção de não ir. Aí eu lembro que ele respondeu, eu não sei se eu te mato ou se eu mando você aproveitar. Mas como eu não sou de ficar reclamando, vá, aproveite e na volta a gente resolve. E aí, então, assim, o meu pós-edital da Cefaz Alagoas, eu tinha essa viagem marcada de 18 dias, era uma viagem internacional, então não era uma viagem que eu tinha como levar minhas coisas para poder estudar. Então ele foi completamente atípico. Eu estudei muito antes de viajar. Eu tentei adiantar tudo o que eu podia. A gente segue mais ou menos uma ordem, né, no planejamento. Então, eu ia tentando adiantar as metas, que eu já sabia que vinha as matérias. Eu fechei a legislação tributária toda antes de viajar. Então, eu tentei ao máximo adiantar, para quando voltar, eu só deixar o mínimo que eu pudesse. E aí, quando eu voltei de viagem, Jefferson me mandou e-mail, dando todas as indicações. Faça isso, tal matéria de peso 1, faça isso. Matéria de peso 2, faça isso. Ele me deu, assim, sabe, o mapa do tesouro, e eu fiz exatamente o que ele me mandou. Deixei algumas revisões de lado, matérias que tinham peso menor, eu deixei algumas coisas assim de lado mesmo, e outras eu foquei mais, e no final das contas deu certo. Graças a Deus eu tive Jefferson para poder me auxiliar nisso aí, porque se eu estivesse sozinha eu não sei o que eu faria. Sozinha eu acho que eu ia querer abraçar tudo, fazer tudo, todas as metas, ia acabar que não ia conseguir fazer nada. Mas assim, eu não indico ninguém fazer isso, viajar, de jeito nenhum, não façam isso. E assim, eu era uma pessoa que eu tinha uma carga muito grande de estudo. Eu já estudava há 5 anos.
Então, eu tinha 4 pós-editais da área fiscal nas costas. Então, minha bagagem era muito grande. A única matéria nova que teve na Cefaz Alagoas foi economia e legislação tributária, que como muda o estado, o município e tal, muda a legislação. Mas, fora isso, todas eram praticamente uma revisão. Então, não foi... eu tinha uma bagagem muito grande para poder fazer isso. Não indico a ninguém, foi uma coisa totalmente atípica, mas graças a Deus, graças a Jefferson, graças a LS e as metas, deu tudo certo. Mas no final você conseguiu aproveitar a viagem ou você ficou com a cabeça lá nas metas que estavam acumulando? Não, eu aproveitei. Eu falei, já que eu tô aqui, se eu ficar pensando na prova, eu não vou aproveitar nem a viagem e não vou conseguir estudar. Então é melhor. Eu também, antes de viajar, eu não fiz nada. Eu sumi, desapareci, assim, sabe? Porque às vezes a gente ainda consegue ir no almoço, sabe? Não pode estar. Eu sumi, eu desapareci. Ninguém me viu. Meu namorado, coitado, mal me via antes de eu viajar. E quando eu voltei também, eu desapareci. Foi foco total. Mas também quando eu viajei, eu me desliguei. Foi como se a prova não existisse. Para eu poder aproveitar a viagem também. Senão eu ia acabar sem aproveitar nada, né? Ainda bem que você conseguiu desligar um pouco, né, dos estudos para aproveitar, então senão não ia valer a pena, né? Exatamente. No final eu consegui aproveitar a prova, a viagem, deu tudo certo. E conseguiu ser aprovada, né, que é o melhor. Exatamente. Exatamente. Camila, qual plataforma de questões você utilizava? Eu utilizava, antes de entrar na LS, eu utilizava o QC, que era o Q Concursos. Só que eu não gostava do Q Concursos, porque eles não têm muito... Eu sentia falta dos comentários dos professores e tal. Eu não conhecia o TEC ainda. Aí quando eu entrei na LS, eu conheci o TEC, e aí depois entrei no TEC e nunca mais larguei. O QC eu não usei mais. E eu usava também o Predador, que eu conheci também através da LS, e continuei, é muito bom para legislação tributária. Eu usava esses dois, o TEC e o Predador. Uhum. Me fala um pouquinho da sua relação com as redes sociais. Você era muito de rede social? Eu não sou uma pessoa muito ligada em rede social, nunca fui, né? Só que, tanto no pós-edital da Cefaz Bahia quanto da Cefaz Alagoas, eu suspendi meu Instagram. Não era muito assim por um motivo assim de perder muito tempo. Eu tenho que estudar tantas horas, eu vou estudar menos horas porque eu tenho Instagram. Não, isso não me atrapalhava. Era mais assim, porque quando a gente está estudando, principalmente no pós-edital, a gente some, né? A gente abre mão de ir para churrasco, de amigos, para aniversário, para casamento. E quando eu via as outras pessoas fazendo, vivendo tudo, eu ficava numa tristeza, assim, sabe? Tipo, eu queria estar. Aí eu suspendia para não ver. Porque, sabe que os olhos não veem, o coração não sente? Uhum. Eu achava que tava todo mundo no final de semana, o sol aqui em Salvador, todo mundo na praia, eu achava que tava todo mundo em casa estudando, porque eu tava em casa estudando, não tava vendo nada. Aí, meus pais em casa, pronto. Aí eu fazia isso. Eu suspendi por isso, não por me atrapalhar nos estudos, em tempo de estudo, porque isso não me atrapalha. Se eu tenho que estudar, eu saio do Instagram e estudo. Mas era mais assim mesmo, pra não ver as pessoas vivendo aquela sensação que tá todo mundo vivendo, menos eu. Minha vida que tá aqui parada, eu estudando. Mas depois voltei. Passou a prova, eu voltei. É uma boa tática, né? Nunca tinha escutado essa, é a primeira vez. Eu fiz isso, achei ótimo. Minha cabeça ficou muito melhor depois que eu comecei a fazer isso. Uhum. Como é que ficava seu emocional momentos antes da prova? Uma pessoa falar que não fica nervosa antes da prova, porque tá com a cabeça muito boa. A gente, até a correção da prova, você tá com o emocional abalado, nervosa. Eu não vou te dizer que eu sou uma pessoa que chegava lá e fazia a prova tranquila, não. Eu sofria mesmo, ia nervosa pra prova, me tremendo, achando que ia dar tudo errado. Mas também tentando controlar, assim, para também não desesperar, porque o emocional é muito importante na hora da prova também, né? Se você se desesperar, chega na hora, não sai uma conta, você não presta atenção em uma palavrinha que faz toda a diferença. É aquele nervosismo que todo mundo tem, que é normal, mas também não pode deixar isso tomar conta. Uhum. Mas você chegava aí confiante para a prova? Aquele pensamento que tinha estudado tudo? Ou faltava revisar alguma coisa? Como é que você ia?
tinha uma mistura de sentimentos. Eu já fui confiante, assim, tipo, estudei tudo, eu posso ir brigar pelas vagas, mas será que eu posso mesmo? Sabe, aquela mistura de sentimentos, uma confiança, mas também não aquela confiança 100%, essa prova é minha. A gente nunca acha que é nossa prova, né? É muito difícil você sair 100% confiante, pronto, essa foi minha prova. É muito difícil. Mas, com o decorrer das minhas provas, isso obviamente que foi mudando, sabe? O meu sentimento da Cefaz Goiás para o meu sentimento da Cefaz Alagoas foi completamente diferente. A segurança, ela veio crescendo. Uhum. Agora, você revisava na véspera da prova? Ou não? Preferia abstrair, ficar quietinha? O que eu sempre fiz nas minhas vésperas de prova foi para aulão. Não assim, não com o objetivo de, eu acho que eu vou chegar no aulão e o professor vai me dar as questões todas e vai se fazer aquele milagre. Não. Era uma forma de eu me desestressar mesmo, assim, sabe? Eu achava que se eu ficasse em casa sozinha, eu ia ficar muito pilhada, pensando. Era uma forma de eu me distrair mesmo. Tô ali vendo outras pessoas passando pela mesma coisa. Não me distraía. Era a minha forma de não ficar tão pilhada um dia antes. Olhava umas alíquotas, umas fórmulas e tal, mas não ficava estudando, assim, fazendo questão, revisando. Fazia aulão, revisava umas besteirinhas, assim, só para garantir. Uhum. Camila, a LS Concursos, ela oferece uma estratégia, né, para o dia da prova, são aquelas dicas na ordem das resoluções das questões, no controle de tempo. Eu gostaria de saber se você chegou a usar essa estratégia ou você adaptou o seu jeito de fazer a prova. Eu usava as dicas da LS. Na Cefaz Alagoas, que eu acabei mudando lá na hora, algumas coisas assim, por conta do que aconteceu na prova, assim, mas eu costumava seguir as dicas da LS mesmo. Uhum. Era mais ou menos já o que eu pensava, assim, como eu ia seguir. Uhum. Agora, vamos falar de um dia especial, aquele dia que você vê o seu nome ali na lista dos aprovados. Você consegue me descrever a sensação? Não tem como descrever, não. É uma mistura de sentimentos, uma coisa assim. Primeiro, aquela sensação. Minha primeira sensação foi assim: é verdade? É meu nome mesmo? Será que sou eu? Você quer, sabe, conferir mesmo para ter certeza que é seu nome? Aí depois que você vê mesmo, que você tem certeza que é você, a sensação é de tipo. Conseguir, sabe? Missão cumprida, tirar 200 quilos das suas costas e é isso aí, assim, conseguir. É a sensação de alívio, a sensação é de alívio. Que bom. Camila, assim, se a gente fizesse uma análise hoje, né, analisando toda a sua trajetória, tudo que você já passou aí no decorrer dos seus estudos, durante esses 5 anos, né, de estudo para concurso, tem alguma coisa que você fez e que, analisando hoje, você faria diferente? Sim, tem eu acho que a primeira coisa que o meu primeiro erro foi que eu demorei muito para começar a fazer prova. Eu fiquei 2 anos estudando em casa, sem ter noção do que era fazer uma prova, do que era chegar lá, passar por aquilo tudo que a gente passa para fazer uma prova, a pré-prova, durante a prova, viajar, ir para outra cidade, pegar o engarrafamento, sentar na sala, passar por aquele nervosismo ali do tempo da prova. Eu demorei muito para poder fazer prova, assim, uma coisa que eu me arrependo. Se eu pudesse, que eu falo, quando eu converso sobre isso, eu falo, faça a prova. Por mais que, mas eu não estou preparada ainda, mas vá, pelo menos para testar o que você já estudou, faça a prova, você precisa ter noção de como é que você tá, você só vai aprender na prática, você pode fazer 1000 simulados em casa, colocando tempo, cronômetro, mas não vai chegar nem perto do que é fazer uma prova. Isso foi uma coisa assim que eu errei e que eu teria feito diferente. Eu acho que se eu tivesse começado a fazer prova, eu teria reduzido muito o meu tempo de estudo. E também, assim, eu passei muito tempo estudando para a Receita Federal, para uma prova que até hoje não saiu, já tem 5 anos aí que não saiu. Eu acho que é trabalhar mesmo assim com as notícias que tem, assim, as notícias mais realistas.
contratou uma banca, saiu edital, a gente foca na área fiscal. Minha primeira prova mesmo foi uma prova de área administrativa. Depois eu fui fazer Tribunal de Contas. E coisas parecidas tem, mas não é a mesma área. Então, focar na área, eu acho que eu demorei para focar mesmo assim, área fiscal. E dentro da área fiscal, eu segui depois os editais, focar depois em cada edital. Foca na área para depois pegar cada prova. Isso foram 2 erros que eu acho que eu tive que me atrapalharam. Uhum. Você indicaria a LS concurso para quem está em busca de uma carreira pública? Com certeza. Eu falo assim que meu estudo, minha vida de concurseira, ela se divide em 2. Antes da LS e depois da LS. Mudou completamente. Eu era uma pessoa perdida estudando. E eu conheci a LS e eu comecei a entender mesmo que era, tem área fiscal, tem área policial, tem área de controle, tem isso, você precisa ter um planejamento, você precisa ter metas para estudar. Eu estudava, sabe, às vezes eu estava uma semana inteira, eu queria terminar uma matéria, sabe, completamente perdida. Então, quando eu falo para mim, eu indico, faça LS, viu? Você vai reduzir bastante o seu tempo de estudo, faça LS que vai te ajudar muito. Camila, vamos fechar com um conselho? Um conselho assim para aquelas pessoas, 2 tipos de concurseiros, né? Os iniciantes e os experientes. Aqueles que estão pensando em começar agora os estudos para concurso público e aquelas pessoas que já estão estudando há um tempo, mas ainda não alcançaram a aprovação. Que conselho você poderia dar? Assim, para quem está começando agora, meu conselho é foque em uma área, escolha a sua área, faça um planejamento. Se você puder fazer LS, ótimo. Mas se você não puder, perca um tempo da sua vida, uma semana, o que for, mas planeje. Se você não criar metas, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir ver como é que está andando o seu estudo, se você está crescendo ou se você não está crescendo. Planeje, sabe? Crie sua meta semanal. E se dê uma coisa que eu errei muito no começo do meu estudo foi que eu achava que não tinha que ter vida social. Então, assim, você não sabe quanto tempo vai durar a sua vida no estudo. Uma hora você vai sentir falta de fazer as coisas. Então, não abra mão 100% da sua vida social. E para quem já estuda há muito tempo, né, que já tá nessa aí, eu fui uma pessoa que estudei muito tempo, não desista. Tenha disciplina, tenha persistência, aprenda com seus erros, faça as provas. E cada prova que passar, veja que ela não passou ali, você não fez aquela prova e você não foi reprovado por acaso. Pegue sua prova, veja o que você errou e aprenda. E não erre, não cometa aquele erro novamente, sabe? Não se deixe abater por aquilo ali, sabe? Uma próxima prova vai vir e alguma próxima prova vai ser sua prova, sabe? Quem não desiste, passa. Eu falo isso pra todo mundo. Só não passa quem uma hora desiste, mas uma hora todo mundo tem sua prova, vai chegar lá que pode acontecer, o mundo pode se acabar, mas se for sua prova, você vai passar. Camila, eu quero te agradecer, né, a entrevista, por ter compartilhado com a gente toda a sua trajetória, seus momentos de estudo, né, suas experiências como concurseira. Muito obrigada. E te dar os parabéns também, né, pela aprovação. Obrigada. Excelente colocação. Muito legal, parabéns, de verdade. Eu que agradeço por ter a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da minha história, contar um pouco sobre minha trajetória. E obrigada, estou muito feliz com a minha aprovação e a LS faz parte disso também. Nós estamos felizes, né? Todos nós. Obrigada. Obrigada a você mais uma vez, Camila. Pessoal, para terminar, né, a gente sempre comenta que para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo. Um abraço a todos e até a próxima entrevista. Tchau. Tchau.